Irmãos, vamos continuar estudando o 8º mandamento. Já estamos caminhando para o seu finalzinho no que diz respeito aos pecados proibidos nesse mandamento. São listados 26 pecados. Estamos utilizando como nossa referência o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 142. E nós, só para recapitular, aprendemos no último estudo e demos uma ênfase no último estudo que o coração humano ele não se contenta com o que Deus lhe concede. Isso é típico da natureza, com que nós nascemos. Não há um contentamento. Então, é preciso uma vigilância constante. E quem nos ajuda a vigiar, irmãos? Quem nos ajuda a compreender as inclinações do nosso coração? Quem nos ajuda a interpretar os nossos sentimentos? Quem é, irmão? Certo? O Espírito de Deus mediante a sua lei. Então a lei vai dizer: olhe, isso aí que você está sentindo. As pessoas usam muito essa questão, do sentimento, do seu coração. A gente já disse, as pessoas falam assim: olha, escute seu coração. Você ouve muito isso, as pessoas dizendo: escute seu coração. O que é que a Bíblia diz? Olha, seu coração é desse jeito, você vai ficar escutando ele? Essa é a característica do seu coração. Então imediatamente você diz: mas se esse é meu sentimento, assim, se a minha mente leva também para essa direção, como é que eu vou saber qual é a direção correta? Como é que eu vou saber interpretar aquilo que eu estou sentindo? Se é algo bom, se é algo ruim, se eu devo ir ou não nessa direção? A lei de Deus, a palavra de Deus. É por isso que nós estudamos e repetimos Salmo 119, 105. Vamos ver, o que é que diz Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então pronto, a palavra de Deus também é como aquela espada que vai discernindo, que vai separando. Ela vai dizendo: ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui joga fora. Como uma dona de casa, irmã Anita, que habilmente compra uma peça de carne e ela vai tratar em casa, assim normalmente. Então ela vai pegar a faca e diz: olha, isso aqui serve, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ela vai cortando, isso aqui não é bom não, vou deixar fora, vou tratando, vou cuidando. Antigamente se fazia muito mais isso quando a gente comprava o frango, né? Hoje tá bom, o pessoal já entrega o frango todo tratadinho, as irmãs adoram, Diz: olha, já está todo tratado, cortadinho, mas antes eu me lembro que, olha, tem que ter cuidado aqui, essa parte, se a gente não cuidar direito aqui, vai amargar, não tem uma partezinha no frango, vai estragar o frango todinho. Então a palavra de Deus, irmãos, vai fazendo, é ela que é o instrumento que vai trabalhando ali e vai retirando aquelas partes que não servem, que são aqueles sentimentos, aquela inclinação. Como é que você vai saber? Quem conhece o coração? Quem conhece o seu próprio coração? A Bíblia diz: Deus é que sonda, Deus é que conhece o coração. Então o que é que ele vai usar? A sua palavra. Por isso que ela foi preservada. Nós cremos na preservação da Escritura. Nós cremos nisso, irmãos, que ela foi preservada por Deus. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Deus nos deixou a sua palavra perfeita, correta. Evidentemente os irmãos sabem, mais uma doutrina, só reforçar para os irmãos que são os originais, que estão isentos de erros, são os originais, para que ninguém venha com aquele papo liberal, querendo dizer: olha essa tradução, olha essa palavra está diferente, algumas partes foram colocadas, outras nem estão figurando. Como é que você pode dizer que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, ou a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia, na verdade, contém a palavra de Deus. Nós temos que ver o que é e o que não é. Não vamos escolher nada, irmãos. Deus preservou e Deus dotou a igreja, mesmo com as suas limitações, suas falhas, de pastores, mestres, para ensinar a palavra de Deus, para mostrar o caminho, e o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, preservar os seus eleitos, sustentá-los até quando Ele os chamar ou Cristo Jesus vier. Então a gente precisa da lei para mostrar esse desejo que eu estou tendo, essa minha inclinação. Isso agrada ou não agrada a Deus? Isso é bom ou isso é ruim? Porque tem momentos que não é fácil decidir, não é fácil você entender, e vai ser assim sempre conosco. Então nós temos que consultar, orar,
colocar diante de Deus, pedir a direção de Deus, olhar na palavra, buscar. Esse é o trabalho incessante do cristão quando ele quer seguir uma vida piedosa. Ele vai estar sempre consultando, ele vai desconfiar do seu coração o tempo todo. É uma desconfiança santa, boa, adequada, necessária. E nós aprendemos também que, além da lei de Deus ser imprescindível para mostrar nossas inclinações, nós vemos que, não com muita dificuldade, né? Preste bem atenção, quando se coloca o coração nas riquezas desse mundo e a gente associa a felicidade às posses, o resultado é cobiça e exploração do nosso próximo sem piedade. Essa é a grande questão, é sem piedade. Um dos pecados listados aqui no 8º mandamento é você reter determinados produtos para aumentar o preço e você ter um lucro maior. E nós vimos que quando isso acontece, o povo vai reclamar, o povo vai rogar a Deus e Deus vai ouvir essa oração. Deus vai ouvir as orações imprecatórias daqueles que foram agraciados com bens e deveriam abençoar o povo, mas ao invés disso está explorando, retendo este bem para aumentar o preço. Mais uma vez, José do Egito é um grande exemplo para nós. Só ele tinha comida, irmãos. Ou melhor, só ele administrava a comida todinha, os cereais. Todos, tudo isso, imagine. E sabe o que é que as pessoas, quando iam até ele, diziam: você preservou a nossa vida. Você, com essa sua ação, evidentemente não está escrito com essas palavras, mas estavam dizendo claramente, essa sabedoria, porque ele disse a Faraó que Deus tinha dado aquela sabedoria para interpretar os sonhos, e todos sabiam a quem José servia. Deus lhe deu essa sabedoria e você está usando para abençoar. Ele disse aos seus irmãos: olha, vocês fizeram esse mal contra mim, mas Deus me mandou para cá para preservar toda essa vida, toda a vida do ímpio, de justos. Deus teve misericórdia. Então ele tinha tudo nas suas mãos, mas abençoou. Foi uma bênção ali, com sabedoria administrou aqueles recursos ali e preservou a vida daquelas pessoas. Então Deus vai ouvir as orações imprecatórias. José foi os irmãos sabem, um tipo de Cristo. Agora, também Deus, além de ouvir as orações imprecatórias daqueles que estão sendo explorados por outros e vai intervir com juízo, ele também vai abençoar todos aqueles que, em especial nós estamos destacando os comerciantes que comercializam os produtos e dessa maneira disponibilizam os produtos com preço justo, oferecem bons serviços e abençoam as pessoas. Por fim, irmãos, nós aprendemos de forma resumida, estou tentando resumir aqui os estudos que nós fizemos no último domingo. Nós vimos que há muitas formas de se obter o sustento, há muitas formas, inclusive, de você enriquecer, mas deve-se atentar muito para aquelas que estão em desacordo com a Escritura. Nós vimos o exemplo lá em Atos 19, quando o evangelho da graça alcançou aquelas pessoas, elas se livraram de um tipo de literatura que estava lhe dando muitos lucros. Tanto é que o investimento na literatura foi exorbitante. Os irmãos lembram o cálculo que a gente fez aqui rápido, de quanto custava a literatura que foi queimada naquela época, quando a graça de Deus, a palavra de Deus alcançou aquelas pessoas. Você lembra, a gente fez um cálculo rápido aqui, quanto foi? 1 milhão, 1,5 milhão, foi? Não foi isso? Foi não, Ramon, tu errou, era 2,5 milhões. Tu errou só por 1 milhão. Um cálculo rápido aqui, irmãos. Aquelas pessoas queimaram os livros que daria em torno hoje de 2,5 milhões. As pessoas investiram todo esse dinheiro e estavam obtendo lucro, Estavam obtendo lucro. Mas era de forma lícita ou ilícita? Ilícita. Diga, Zaqueu. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Então, fazendo um paralelo, além de ser difícil, muito caro, e as pessoas abriram mão disso. Por quê? Porque era ilícito, não era algo lícito. Então, mesmo que algo dê muito retorno financeiro para o cristão, ele vai observar que esse aqui é lícito ou ilícito. Se não for lícito, eu estou pecando contra o 8º mandamento. Vamos continuar.
estudando os textos bíblicos que fundamentam os pecados proibidos no 8º mandamento. Como eu disse aos irmãos, já estamos adiantando, já no final da lista desses pecados. Vamos para o 19º pecado listado aqui, que é todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou mesmo de nos enriquecermos a nós mesmos. Vamos para os textos bíblicos, agora começando aqui de frente para trás. Vamos ver Ramon, Tiago 5,4, Irmanita, Provérbios 21,6. Tiago 5,4 e depois Provérbios 21,6. Pode ler. Muito bem, Tiago 5,4, Provérbios 21,6. Irmanita, muito bem. O que é que acontecia lá em Tiago? As pessoas que tinham riquezas, e consequentemente a riqueza ela concede um determinado tipo de poder, essa pessoa ela é tentada a abusar desse poder, e quando ela abusa desse poder, ela normalmente oprime aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Esse aqui é o pecado que Tiago está denunciando. No texto é provável, muito provável, nesse texto aqui de Tiago, que eles, os ricos, os que tinham poder, pela necessidade do próximo, estavam oprimindo os pobres por meio de fraudes. Que tipo de fraude é essa? Pechinchando, dizendo que só podia pagar um valor quando era possível pagar muito mais. Não acontece isso, Zaqueu? Rapaz, olha, infelizmente eu só posso pagar isso aqui. Mas era mentira. Por que é que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam vendo a necessidade do outro e eles disseram, eles vão aceitar essa proposta, porque não tem outra, não tem opção. Está difícil demais. Fulano está até empregando, pagando melhor, mas ele não tem vaga. As vagas dele já foram todas ocupadas. Agora o pessoal vai ter que recorrer a mim. Então, os salários dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Ele estava segurando, ele estava muito provavelmente contratando num valor abaixo, estava retendo, segurando, não estava pagando direito, estava atrasando, estava acumulando, o pessoal estava perdendo dinheiro. De repente alguns o que é que fazem? Naquela época não, mas nos dias de hoje, você segura determinado valor, deixa de pagar, sendo um montante grande, você pode fazer o quê? Faz investimentos diários, lucrava com o dinheiro do outro, o outro precisando, tendo que se apertar todo, contando com aquele valor, e o rico disse, não, eu vou pagar, segura aí, 1 semana, 2 semanas, aí ele lucrava e pagava, lucrava com o banco, acertava, retinha, e assim, não, a gente vai melhorar, tá certo? Segura aí um pouquinho e etc. Existem muitas formas, irmãos, de fazer isso. Tiago aqui está denunciando. E o clamor, irmão, deste pecado alcança os ouvidos de Deus. Aqui, inclusive, é listado como o Senhor dos Exércitos. Isso aqui tem um significado muito forte, uma expressão frequentemente usada aonde? No Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava indefeso, precisando de proteção, quando seus inimigos eram poderosos, eram numerosos, então eles apelavam para o Senhor dos Exércitos e ele vinha. Então nós sempre dissemos, irmãos, que as pessoas poderosas, os ricos, aqueles que estão oprimindo o povo, eles não têm ideia, eles não têm noção de que o Senhor dos Exércitos está acompanhando tudo isso, o Deus da justiça. Eles não têm, olha, se eles tivessem a mínima ideia, eles estavam tremendo, jamais iriam realizar essas coisas, mas eles não temem a Deus. A gente canta, né? Que não existe Deus, o tolo diz para si, né? O tolo diz, não, Deus não está vendo, Deus não enxerga, Deus está distante. Ele pensa, a mente, esse coração enganoso, ele leva a pessoa a pensar nisso e ele entra nesse círculo vicioso e ele vai fazendo as coisas erradas e cometendo erro e Salmo 9,16 diz, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos, mas primeiro ele diz, o Senhor faz-se conhecido pelo juízo que executa. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa. Evidentemente que Deus está manifestando seu juízo, as pessoas sequer associam isso a Deus, associam isso a qualquer outra coisa, menos a Deus.
Já disse e repito, os irmãos sabem, a sociedade, irmãos, está pagando um preço altíssimo, mas eles jamais associam isso ao juízo divino. As mortes, as pestes, elas estão acontecendo. O terror, Deus manda terror, manda temor para a mente. As pessoas, quantas pessoas não estão, irmãos, perturbadas mentalmente nesse mundo? Quantos diagnósticos aí? Claro, tem muito diagnóstico falso, errado, mas isso também é juízo da parte de Deus. As pessoas estão procurando a solução onde não vão encontrar, na psicologia, na psiquiatria. Eles não vão encontrar, a solução está em Deus, mas eles não vão para aí. Isso é juízo. Você cegar o entendimento do outro, para o outro estar com problema e cada vez mais para uma solução distante, ou para uma alternativa distante da solução. É como você ser diagnosticado com uma doença e tomar remédio que não vai resolver aquele problema, e pior, vai gerar sequelas, vai gerar aquele a gente toma um remédio, mas ele gera também efeitos colaterais. É isso que está acontecendo com a humanidade. E eles se afundando. Por quê? De novo, abandonaram a lei de Deus. Estão oprimindo o outro. Eu vou dizer alguma coisa para os irmãos. Já estão falando aí de... Está circulando por aí. Inclusive, eu vou verificar, mas já vou adiantando para os irmãs já devem ter visto isso. Alguma autoridade aí da União Europeia está vendendo um kit aí, mandando o povo se preparar para a nova onda. Irmãos, isso não é, eu tenho certeza, irmãos, isso não é alerta, não é um alerta para problema, não. Para um problema que vai acontecer. É para trazer medo, temor às pessoas. Preste atenção. Para que elas fiquem atemorizadas, para que elas aceitem qualquer tipo de ordem. E não tem como lembrar, irmão, do homem da iniquidade. O terreno está sendo preparado. Essas coisas todas que estão acontecendo. Voltando diretamente aqui, esse pecado de defraudar e oprimir, Deus vai vir e vem com forte juízo contra o opressor. O texto de Provérbios que lemos, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Esse texto deixa claro que usar a mentira e a desonestidade para conseguir fortuna é vaidade, e quem vai nessa direção caminha para a morte. Caminha para a morte, por quê? Porque ele não consegue enxergar. O Deus dele cada vez mais se fortalece, que é Mamon, e ele está deixando de seguir a Deus. E deixar de seguir a Deus e atentar para a lei de Deus é morte na certa. Agora, essa morte pode ser uma morte física assim, biológica, né, como se fala, imediata, ou a pior morte que tem, porque como não se pode servir a dois senhores, você vai servir a Mamon, e seu destino é a morte eterna, que as pessoas também não estão apercebidas e pensam daquele jeito que nós estávamos até conversando. Diz, o inferno não deve ser tão ruim assim. Deus é bom. Não é possível que seja desse jeito que as pessoas estão falando, não. Não deve ser desse jeito que alguns pregadores ortodoxos, aqueles mais alienados, pregam, não. O inferno não é tão ruim, aquele fogo que não se apaga, aquela angústia constante. Deus não pode ser tão ruim desse jeito que vai deixar uma pessoa eternamente sofrendo desse jeito. Deus não é um Deus torturador. Então eles vão se convencendo dessas coisas. E para aliviar muitas vezes a sua consciência, o que é que eles vão fazendo? Vão fazendo obras boas, né? E vai aliviando, e vai fazendo, não, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas eu vou doar para a caridade, não foi tão honesto assim, mas eu vou ajudar um, eu vou ajudar o outro. E aí as pessoas que estão ao seu redor vão dizer, está vendo fulano, ó, ele faz esse negocinho assim, mas veja aí, ó, como é que ele está, ó, ajuda uma coisa, ajuda a outra, Deus vai levar isso em conta, não vai não? Vai, rapaz, Deus vai botar na contabilidade. E eles imaginam que Deus é um contador, né, que vai fazer assim, as ações, os pecados ficam no negativo e as ações boas ficam no positivo, e ele vai debitando um do outro, né, fez coisa boa, vai para o mais, pecou, vai para o menos. Vamos fazer umas caridades grandes que acha que com a caridade maior vai compensar aqueles pecados, né? E ele vai nessa ilusão. Aí ele está trabalhando aqui, como diz Provérbios 21:6, trabalhando por adquirir tesouro com língua falsa e vai caminhando para a morte. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço de morte, laço mortal.
Todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter do próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos é pecado contra o 8º mandamento. Qual é o outro pecado muito explícito contra o 8º mandamento? É a cobiça. Vamos lá, Gisele, Lucas 12:15. Lucas 12:15. Esse texto nos mostra, irmãos, que há muitos tipos de cobiça e ganância. Observem, de toda e qualquer avareza. Então não só tem uma, toda e qualquer. Há vários. Então aqui nós temos a vigilância sobre o coração, como nós falamos. O cristão, falamos inicialmente, o cristão, ele vai ter essa vigilância constante para que a gente não esteja nos enganando e muitas vezes utilizando de uma boa ação, na verdade, para saciar a cobiça. Quando é que isso pode acontecer? Não, estou trabalhando bastante para aproveitar a oportunidade e garantir recursos para o futuro, quando na verdade seu interesse é acumular mais bens. Como é que a gente vai saber se isso é uma coisa ou outra? Porque aparentemente você pode não identificar. Não é verdade? Você pode não identificar. De novo aí, quem vai discernir, né? Quem vai ajudar nesse sentido? A palavra de Deus, a lei de Deus. É ela que vai fazer isso. A gente precisa entender que nossa felicidade, nossa segurança, nosso conforto não depende de termos uma grande quantidade de riqueza deste mundo, porque as riquezas não suprem as necessidades da alma. Não suprem. A gente precisa entender isso. A necessidade da alma é que é a prioridade. Então é possível viver alegre com pouco, assim como é muito claro que muitas pessoas têm uma vida triste, possuindo muitos bens. Tem a alegria, não tem a satisfação, não tem o prazer de viver, como tantos outros que têm pouco. O que é que Satanás quer? Que nós pensemos que muitos bens vão trazer felicidade, que muitos bens vão trazer melhora da vida para nós, muitos bens vão trazer melhora de vida para a nossa família, para os nossos familiares, muitos bens. Ele quer que a gente pense nisso, para que a gente desvie o nosso foco. Então veja, é uma luta constante, irmãos, diária. Essa vigilância que nós falamos é o tempo todo. E nós só permaneceremos de fato vigilantes, atentos, por meio da palavra de Deus, dos meios de graça que Deus nos concede. Senão a gente vai desviar e vai por esse caminho. Vai entrar em vez de estar num processo equilibrado, você vai ou estar em 8 ou 80, né? Então é preciso a vigilância. Então cuidado. Por quê? A minha tendência é cobiçar. Essa é a tendência. Então a cobiça é um pecado cometido contra este mandamento. E outro que está bem intimamente ligado à cobiça é a estima e o amor desordenado. Preste bem atenção. A estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Tem uma diferença. Cobiça é desejar de forma descontrolada aquilo que não se tem, aquilo que pertence ao outro. E esse amor desordenado, amar as coisas do mundo, é primordialmente valorizar demais aquilo que perece, dá um valor maior às coisas fúteis e que dão prazer momentâneo à carne. Quer ver? Vamos ver a referência bíblica. Zaqueu, 1 de João 2, 15 e 16. 1 de João 2, 15 e 16 vai nos mostrar, é a referência bíblica ao pecado da estima e o amor desordenado aos bens mundanos. De novo aqui é você fazer a separação. Mas o que é amar as coisas do mundo? Deus não nos dá as coisas para sobreviver, não as coisas do mundo, né? Aí vai vir aquela clássica dicotomia entre, às vezes, o que é sagrado, o que é profano, e aquela situação. Por quê? Porque esse pecado pode se dar até em você amar as coisas lícitas, mas fazer isso de forma desordenada. Preste bem atenção aqui. A questão é desordenado, desequilibrado, sem um objetivo principal. Você perder de vista o objetivo principal. Então veja, Deus dá satisfação ao homem em desfrutar das coisas que ele criou? Dá. Isso é pecado? Não. Mas fazer isso de forma desordenada, exagerada, fora do tempo, ou buscar isso como sendo prioridade na sua vida, isso é um pecado. Por quê? Porque Deus lida com as coisas com um objetivo. E o foco aqui de João é entender que as coisas aqui do mundo, elas vão perecer, mas nós temos coisas superior. Então, se eu dou maior valor às coisas que estão aqui do mundo, daquilo que eu vou ter no céu, se eu tenho que ficar observando o quê? Se as coisas
aqui da terra não estão, no fim das contas, me fazendo ficar preso aqui à terra, sem eu amar mais o céu, me amarrando, me prendendo, me fazendo envidar esforços, gastar energia, gastar tempo e recursos em coisas que vão perecer. A ênfase destes versículos aqui que foram lidos é nas inclinações da carne, naquilo que os olhos desejam, na ambição do coração. O que é que eu estou almejando? O que é que eu estou desejando? O que é que está me fazendo centrar meus esforços? São as coisas, mais as coisas celestiais. Eu estou usando as coisas que me deu aqui, que Deus me deu aqui no mundo, para desfrutar das coisas celestiais, dos bens espirituais, dos tesouros espirituais. Aquilo que eu tenho está me fazendo investir na minha alma, está me fazendo cuidar da minha alma, da alma de quem está ao meu redor, está me fazendo investir no reino de Deus, ou eu estou amando essas coisas do mundo? Porque quem fizer isso, o amor do Pai não está nele. De forma prática, eu estou buscando satisfação em primeiro lugar para mim mesmo, honra, ostentação, grandeza, prazer, a satisfação alimentando os frutos da carne. Então eu estou amando o mundo. Então, coisa prática, Deus nos dá a satisfação nas coisas que Ele deu, não dá. Prazer em desfrutar da comida, da bebida, do descanso, isso é bom. Agora eu estou vivendo para isso, ou estou focando as coisas nisso, no comer, no beber, no vestir, no passear. O foco é esse? Estou atendendo às concupiscências da carne, estou fazendo como os ímpios, estou vivendo para o reino de Deus, mas eu estou usando os meus recursos para quê? Meu tempo para quê? Para alimentar minha alma, para meditar na palavra, para estudar, para estar junto com os irmãos. Os recursos que eu tenho, eu estou usando para isso, para estar em comunhão, para estar contribuindo com o reino de Deus. Ou eu penso primeiro em mim mesmo. A Bíblia manda eu considerar o outro, a necessidade do outro, fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Aí eu estou direcionando aquilo que Deus me deu para a minha própria satisfação. Eu estou como o ímpio. Alma, descansa, regala. Você pode dizer, mas não tenho muito não, pastor. Mas aquilo que você tem, você está usando para quê? Você não precisa ter muito. Você precisa ser pobre para ser um miserável? Não, né? E você precisa ter muito dinheiro para você ser rico? Não, né? Então aqui o foco é na estima e no amor desordenado aos bens mundanos, o que nos faz amar as coisas do mundo. Eu posso ter as coisas e não amá-las. Eu posso ter muita coisa, eu posso ter muitos recursos e bens e não amá-los de forma desordenada. Não estar vivendo para eles, não me agarrar neles, não colocar minha segurança neles, não colocar minha satisfação, meu prazer neles. Quando a gente faz isso, João diz assim: o amor do Pai não está nessa pessoa, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui, irmãos, é a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Já disse, há algum problema de ter bens? Não, não há nenhum problema. Agora, amar as coisas, sim. Amar as coisas fúteis, que dão prazer momentâneo à carne, sim, há um problema sério. Alguma dúvida nessa questão? Uma observação? Exatamente. O foco, o destaque aqui do pecado é esse: é a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Evidentemente que aqui você tem a concupiscência, a gente podia estar detalhando: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Podia estar dando uma ênfase nisso aqui. Isso aqui é um mundo de estudo. O foco agora que se deseja é esse amor desordenado aos bens mundanos. É isso. Porque tira o foco do céu e bota aqui na terra. Deus nos dá as coisas para a gente passar aqui nessa terra e glorificar Ele com aquilo que se tem. Seja pouco ou seja muito. Seja pouco, você vai ser feliz. Seja muito, você vai ser feliz. Porque você não vai pôr neles o fundamento da sua vida. Muito bem, irmãos, vamos para o outro pecado. 22º, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles. Mateus 6, 25 e 34. Rutinha vai ler. Mateus 6, 25 e 34. Alice, Eclesiastes 5, 12. Mateus 6, 25 e 34, um texto muito conhecido. É 25 e 34. Pode ler.
Muito bem, e Eclesiastes 5:12. Aqui em Mateus 6, irmãos, Cristo não proíbe o trabalho de manter, apoiar e preservar a nossa vida. Também não proíbe o pensamento e o cuidado com essas coisas. Mas o que está sendo proibido? Os pensamentos e cuidados ansiosos, imoderados e angustiantes. Isso se dá quando vem a desconfiança e a incredulidade. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Isso é desonroso para Deus, um cristão agir desse jeito. Por quê? Porque ele está desconsiderando que Deus é o Deus da natureza e o Deus da providência. Esse é o problema. Aqui estamos falando de cuidados e esforços receosos e demasiados. Deus nos concede a vida e Deus vai nos dar o que for necessário para manter e preservar essa vida dia após dia. Por isso que ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Agora, veja o outro lado. Isto não proíbe uma prudente previsão e preparação para os dias seguintes. A formiga prepara o seu alimento para o inverno, né? Não guarda, os animais não têm isso aqui, os providentes. Ele disse, olha, vai invernar. A gente fala no inverno, principalmente naquelas regiões, né, de muito frio, também na nossa. Os irmãos sabem aqui que há períodos quando chove, especialmente no que diz respeito à agricultura, que muitas vezes você tem que se preparar, quem vive da agricultura, você se prepara para o pior esperando o melhor. Porque pode vir uma chuva muito forte e destruir a plantação, não pode? Como também pode não vir a chuva e queimar e não fazer produzir. O que é que você tem que fazer? No momento em que você tiver os recursos devidos, você guarda para as dificuldades. Deus não está proibindo isso. Uma previsão prudente, uma preparação. Ele está proibindo a ansiedade, a preocupação desnecessária com o dia de amanhã. Como eu disse aos irmãos, isso não impede do trabalho, da diligência, do esforço, do suor. Não está impedindo nada disso. Isso não é pecado. Diga, Marcos. E isso, diárias para o inverno. Bem lembrado o link, né? Aí o que é que ela fazia? Acordava tarde ou acordava cedo? Acordava cedo. Esse sinônimo, irmão, de acordar cedo é uma pessoa que ela está organizada, está preparada. Porque ela tinha, inclusive, né, a Provérbios 31 mostra que ela tinha pessoas que trabalhavam para ela, mas o que é que ela fazia? Ela dizia, não, eu vou dormir até 10 horas da manhã, o pessoal vai chegar, vai fazer o serviço, quando eu me levantar está tudo pronto. É assim? Não, ela que vai dar a tarefa. Diz, olha, hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos fazer aquilo. Nós vamos trabalhar aqui. Ela tem o direcionamento da sua casa. Ela dá o direcionamento da sua casa. Então, ela trabalha, acorda cedo. A questão da diligência, da organização, da administração, que são necessários. E, como a gente viu, se precavendo, porque todos nós sabemos que o inverno chega. O inverno está simbolizando que há momentos de maior dificuldade, há momentos em que não vai ter os recursos vão vir com essa facilidade, então você vai se preparar para aquela situação. Então ela prepara as roupas, os agasalhos antes, porque vai fazer frio. Então antes eu tenho que envidar determinados esforços. Então aqui o problema é a ansiedade, é a preocupação demasiada ou o esforço receoso de obter as coisas sem confiar na providência divina. De novo, nós vamos por equilíbrio das coisas. Eu trabalho, eu me esforço, eu me organizo, mas eu sei que aquilo que vem para mim vem primeiro do Senhor. Vai ser o meu trabalho que vai conseguir as coisas? Vai ser a força do meu braço? Não. Se Deus a casa não é edificar, em vão trabalha construtor. Se a cidade Deus não guardar, em vão está lá a sentinela, o vigia. Então, é essa coisa que eu classifico, eu digo para os irmãos, que é paradoxal. Parece uma contradição. Você trabalha, você se esforça, você se organiza, você faz as coisas, mas no final quem lhe deu foi o Senhor. Eu disse, não, foi você, não fui eu não. Foi o Senhor que me deu. Exatamente. Ramon está lembrando que o versículo, né, o texto bíblico que a gente canta, ele diz, os santos Deus dá ao dormir. Dormir, ele está provendo tudo. E Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o dia de amanhã não posso ficar temeroso.
a misericórdia de hoje vai ser suficiente para hoje, a misericórdia de amanhã vai ser suficiente para amanhã. A gente costuma dizer, né, que Deus não dá um estoque de misericórdia. A cada dia Ele vai renovando e fazendo, tá? Mas a gente tem outro versículo de Eclesiastes, em Eclesiastes 5,12, que mostra que a abundância de riquezas traz consigo muitos cuidados. O que fazer com as riquezas? Como mantê-las? Como aumentá-las? Normalmente isso é a preocupação dos ímpios ricos, né? Como é que eu vou guardar? Como eu vou proteger não só dos ladrões, mas como eu me proteger dos aproveitadores? Eu digo, quando você tem recursos, não aparece muita gente por perto não, hein? Aparece muita gente por perto, quando você tem muitos recursos. E essa é uma preocupação que a pessoa que não tem recurso não tem, ninguém vai aparecer por perto. O que Eclesiastes está querendo dizer, a palavra de Deus está querendo dizer, é que você vai ter um sossego. E muitos cristãos têm determinados sossegos que eles não têm nem ideia. Tem paz, tem tranquilidade, eles estão livres de determinadas preocupações que eles não têm ideia. E isso, irmãos, não tem preço. E aí quem corre atrás, e aí a Bíblia também diz, né, quem corre atrás de ficar rico entra em muitos problemas. Então muitas vezes, irmãos, os recursos que nós temos, por mais limitados e que sejam contados, né, e você faz as contas, isso daí muitas vezes é uma bênção. Por que eu digo isso? Porque às vezes você diz, eita, mas fulano tem mais, se eu tivesse mais, às vezes não leva a gente, se eu tivesse um pouquinho mais. Deixa eu ler de novo para os irmãos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Rapaz, eu recebi uma proposta de investimento, apareceu ali, eu invisto aqui no terreno, eu invisto para construir um prédio, eu invisto na bolsa, eu invisto naquela empresa que parece que não sei o que, você gasta um tempo, fica preocupado, qual escolher? Fulano me fez essa proposta para entrar com ele aqui, o outro fez acolá, onde é que vai dar mais? E se eu perder essa oportunidade? Tudo isso vem na mente do quem tem muito recurso, não é assim, Zaqueu? E quem não tem, está tranquilo, doce é o sono do trabalhador, foi dormir, ó, tranquilo, em paz me deito e logo pego no sono. Irmão, você sabe quanto custa um bom sono? Tranquilidade, sossego, sabe quanto custa? Tem um monte de gente correndo atrás de dinheiro, achando que quando ele tiver muito dinheiro, ele vai ter um sossego, sono. Satanás quer que ele pense nisso. Vá atrás, meu filho, vá atrás, conquiste sua... Está aí, eu já disse, irmão, está cheia a internet, conquiste sua independência aí financeira, os cabas correndo atrás, não sabe que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quer coma pouco ou muito, sono tranquilo, fonte de rejuvenescimento, fonte de saúde, de alegria. Seus bens não lhe trazem preocupação alguma. A gente precisa da palavra de Deus, irmãos, para nos alertar, para nos mostrar essas coisas, senão, quando for amanhã, a gente vai estar preocupado com isso, vai estar pensando, vai estar querendo ver, mas é pecado. O que é pecado? Os cuidados e os esforços receosos e demasiados em obter, guardar e usar esses bens. Vamos parar aqui no 22º, permitindo Deus, nós concluiremos no próximo domingo o estudo dos pecados, do restante dos pecados apontados aqui, na pergunta 142 do Catecismo Maior, os pecados cometidos contra esse mandamento. Quer dizer o seguinte, para finalizar: o verdadeiro cristão, irmão, sabe de que é feito seu coração, porque ele crê na palavra, sabe das suas inclinações, do perigo, da riqueza fraudulenta, da cobiça, da ganância. Ele sabe que o próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso tem uma dignidade que precisa ser respeitada. Sabe que Deus ama a justiça e o direito e vai julgar com severidade os fraudulentos, os que oprimem o outro. Sabe das pragas que vieram sobre os egípcios, que oprimiram o povo de Deus, e que de nada valem as riquezas advindas do suborno e da opressão, que os prazeres mundanos são passageiros e só servem para prender o indivíduo a esta terra, tirando o seu desejo pelo céu. Já pensou nisso? Que Deus pode estar privando você de determinadas situações para você desejar mais o céu do que a terra? Que talvez, se Deus nos desse algumas coisas, nós estaríamos perdendo o foco, nos desviando, e algumas dificuldades, algumas lutas, restrições e limitações
nos ajudam a focar no céu. Já pensou nisso? Então é bênção. Determinadas limitações nossas, irmãos, é bênção da parte de Deus. Não é falta da bênção de Deus, não, como muitos pregam por aí. Estão pregando por aí que se você está com essa limitação toda é porque Deus está lhe abençoando, porque sua fé é fraca, você não está fazendo por onde, porque você é filho do rei, então é para você viver em abundância, né? Mas aí o verdadeiro crente sabe o que é uma vida em abundância, sabe o que é ser rico para com Deus. O verdadeiro crente, ele faz os depósitos dos tesouros celestiais, ele acumula os tesouros celestiais. Que possamos, irmãos, lembrar sempre dessas verdades e considerar a lei de Deus como ela realmente é, essa proteção que é para as nossas vidas, esse cuidado, e agradecer a Deus até pelas, e talvez não só até, principalmente por algumas limitações que nós temos nessa área, que representa o seu cuidado, né? O seu favor para conosco. Amém.